Eu sou nascido na igreja do Evangelho Quadrangular. Quem batizou meus pais foi o pastor Ciro Pereira do Lago. Ele que abriu a cidade de Itapetininga. E a minha história é um pouco mais inusitada ainda, porque eu sou filho de Itapetininga, nascido na igreja de Itapetininga, enviado para o ministério através da igreja de Itapetininga, primeira igreja, a igreja mãe. E depois de 15 anos de pastorear várias cidades, eu voltei para ser pastor na igreja de Itapetininga. Eu sou pastor da igreja que eu me criei. Eu, na realidade, já nasci crente. É o famoso crente de berço, porque meus pais já conheciam Jesus. Então, desde pequeno, eu sou da igreja, frequento a igreja e conheço o Evangelho. O meu ministério eu comecei quando eu tinha 25 anos, isso há 31 para 32 anos atrás, em 1987, quando comecei a sentir o chamado de Deus para pastorear. Eu era auxiliar nessa igreja, que sou pastor hoje. Comecei a conversar com o meu pastor, que eu tinha o desejo de ir para o ministério, que eu tinha vontade de pastorear. Aí, na época, ele falou com o pastor, que era superintendente de Sorocaba, e a primeira igreja que surgiu, que na realidade não era uma igreja, era um pequeno salão, na cidade de Porangaba, uma cidade pequena lá na região hoje é a região de Botucatu. E foi lá que eu comecei o ministério, há 32 anos atrás. A gente saía nessa época sem pensar em salário, sem pensar em recursos. Havia um desejo tão forte que ele era maior do que qualquer valor que pudesse subsidiar um pastor. E isso fez com que a gente desbravasse muitos campos que não eram desbravados. Hoje, mesmo quando você envia um pastor dentro da cidade, que ele não precisa nem sair da cidade, às vezes ele pode até continuar no trabalho dele, alguns ainda têm dificuldade para assumir o ministério. Eu via isso de uma maneira muito linda, não só no meu ministério, mas pastores que estão dando entrevistas aqui, desse tempo de 20, 30, 40 anos, que também saíram, dormiram em banco de igreja, não tinham recursos, mas eles não olhavam para isso, eles iam porque o chamado do ministério era maior do que qualquer outra situação financeira. E aí você via muitos milagres de Deus, via Deus tirando água da rocha, porque hoje nós temos muitos recursos, a igreja dá muitas condições, né? Se compra mais terreno com facilidade, se constrói igreja com mais facilidade, mas na nossa época era muito difícil para se construir igreja. E a gente saía para construir, né? Os milagres, a providência de Deus é uma coisa que eu faço questão de destacar, porque a gente via muito isso no passado. Graças a Deus ainda a gente tem muita vontade de fazer. Deus nos deu a bênção nesses 32 anos de pastorear 6 cidades, né? No caso, eu saí de Itapetininga para Porangaba, depois de Porangaba eu pastoreei Palmital, depois Mogi Guaçu, depois Ourinhos, Itu, e agora estou pastoreando há 17 anos a igreja que eu me criei, Itapetininga, a igreja sede e a igreja mãe. Aí escrevi 7 livros e fiz alguns seminários. Eu tenho muito sonho, muita vontade de ensinar os mais novos. Eu gosto da área do ensino, da palavra rema, palavra revelada, do espírito de sabedoria. Então, quando eu tenho a oportunidade de ir para alguma igreja assim, para falar com líderes, eu me entusiasmo muito. Então, uma das coisas que eu tenho muita vontade no futuro é fazer um seminário voltado para aqueles que estão começando o ministério. Para que eles errem menos que a gente, que eles acertem mais, né? Que aquilo que a gente passou, eles não passem, e trazer essa orientação, essa vocação para os novos. Eu gosto muito disso, tenho muita vontade de fazer isso e acredito que ainda vou fazer esse seminário para a liderança, que é uma das coisas que eu sonho muito, de falar com líderes. Eu queria então trazer uma palavra que está no meu coração esses dias, e a gente está chamando de unção do rompimento. Esse texto está baseado na história de Tamar, que grávida de gêmeos, a parteira ao lado esperando que a criança nascesse, de repente a criança coloca o braço para fora, a parteira coloca rapidinho uma fita vermelha naquela criança dizendo: esse nasceu primeiro, mas na realidade era o segundo, e ele recolhe a mão. E quando nasce o primeiro, que é o Pérez, depois vem o segundo, mas o segundo acabou se tornando o primeiro por ser o direito da primogenitura.
Eu imagino ele dizendo, eu estou em segundo, mas eu quero romper. E eu queria deixar essa palavra aqui. É hora de romper, terminar esse ano rompendo. E nós podemos romper em várias áreas, no ministério, romper na nossa família, romper no lugar onde nós estamos, inclusive romper barreiras. A unção do rompimento é para todo mundo, a bênção de Deus é para todo mundo. Mas tem gente que rompe mais do que os outros. Davi era o último esquecido no campo, mas ele rompeu. José estava lá no final dos 12, mas ele rompeu. Você vai romper também. Deus abençoe. A mensagem do conselheiro estadual, reverendo José Jorge de Lima, nos inspira a romper em fé e a seguir em frente no trabalho e no ministério que o Senhor nos entregou. Na próxima segunda-feira, conheceremos a história do superintendente, reverendo Ramiro Jimenez Ramos. Continue conosco, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, ative as notificações e fique por dentro das novidades da Igreja do Evangelho Quadrangular, a sua igreja.